E no vídeo de hoje a gente vai trazer algo diferente, um espaço comercial, um tour pela Di Fiore Store, que é uma loja que tem o nosso coração. Ela une vestuário feminino e masculino e tem um design super contemporâneo. Vem conhecer com a gente! E aqui a nossa intervenção foi desde a fachada até o interior da loja. Aqui a gente está com uma loja num conjunto comercial com salas todas iguais e a gente queria dar o diferencial. Então a gente utilizou a mesma pintura, marcando essas colunas laterais e fazendo também o teto, para dar essa sensação de casulo mesmo. E a pessoa, quando está olhando do outro lado da rua, enxergar a unidade, né, entre essa parte aqui e direcionar o olhar justamente para a loja, para ela se diferenciar das demais. Então a gente utilizou toda uma pintura em cimento queimado, contrastando com o nome que ficou mais evidente em preto. E no mundo do varejo, o que chama a atenção do cliente é esse olhar, essa primeira impressão que a loja causa. Então por isso que algo que faz parte da fachada também e que a gente pensou estrategicamente para isso, para chamar a atenção e ser um ponto de destaque, foi a vitrine. Aqui nela a gente elevou um pouquinho do chão através desse tablado que fica aqui, justamente para que os manequins ficassem mais numa altura que quem está na rua conseguisse observar, porque bem aqui na frente a gente tem um estacionamento. Então, para os carros não taparem completamente a visão do que ele está mostrando por aqui, a gente fez essa elevação. Além disso, para a gente trazer mais movimento para a vitrine, ter mais flexibilidade nas peças, no que vai ser mostrado, a gente desenhou esse móvel aqui, que ele é um pouco mais elevado ainda do que a própria vitrine, e tem essa marcação ao redor que pode servir tanto como um cabideiro para pendurar alguma peça, como também um próprio manequim que caiba aqui dentro para a gente trazer um destaque a mais para algum look específico que ela queira chamar a atenção. Além disso, algo muito importante também é a iluminação. A gente tem por dentro da vitrine um trilho com spots direcionáveis que a gente consegue brincar com a iluminação e dar destaque para os manequins. Então, quando ela movimenta eles de forma mais dinâmica, a iluminação consegue também acompanhando esse movimento, sem que a gente perca essa visibilidade e essa graça que a iluminação traz. Uma outra estratégia que a gente trouxe para cá também foi essa cortina ao fundo. Ela vai de chão a teto e a gente trouxe ela justamente para criar essa separação entre o que é vitrine e o que é loja. Assim não fica aquela bagunça de não saber identificar direito os manequins e o que está na frente se confunde com o que está atrás. Então dessa forma a gente consegue separar bem os espaços e ter essa clareza do que é vitrine e o que é loja. O interessante desse projeto é que ele fez parte de uma transformação. A gente tinha duas lojas, uma feminina e uma masculina, a qual a feminina era administrada pela cliente e a masculina pelo marido. E eles precisavam otimizar o espaço. Então a ideia foi juntar as duas lojas, com isso se remodelou uma nova marca e aí sim nasceu essa loja aqui, a Di Fiore Store, que é feito para ele e para ela. Então eu acho que é algo bem interessante porque a gente conseguiu no design e também acompanhar essa evolução da marca e trazer esse equilíbrio do masculino para o feminino. E o legal da transformação aqui, tanto desse espaço quanto da própria marca, foi que a gente conseguiu acabar influenciando, inclusive na forma de atendimento, público-alvo, percepção dos produtos que eles vendem aqui. A gente até pegou um feedback da cliente, a gente vai deixar aqui para vocês ouvirem um pouquinho dela, o que isso causou, o que resultou aqui na marca, já que ela tem essa experiência da loja antes e da loja agora. Acho que a primeira pergunta que a gente fica curioso em saber é se tu tá gostando, porque foi uma mudança para ti, né? Com certeza, não. Quem conhecia a loja antes, que entra agora e fala, meu Deus, mudou o dono, todo mundo pergunta, mudou o dono. E não, a gente explica, né, que a loja mudou e que agora a gente tem a nova coleção feminina. É claro, a gente trabalha bastante a rede social também, então a gente recebe muito cliente que vem de lá, né? E a gente posta bastante parte da loja, enfim. E não tem como não gostar, né? Tá tudo muito lindo, a coleção também tá bem linda. E como tu já tinha experiência na área, o que tu sentiu que mais mudou, assim, da loja que tu tinha antes para o ritmo de agora? Eu acho que pelo visual ter mudado, né, a gente conseguiu também qualificar o nosso cliente, né? Então o cliente ele chega aqui, ele não está entrando
em qualquer loja, ele realmente se sente bem. O fato de a gente ter esse pé direito alto, eu acho que a pessoa se sente num lugar assim de grandeza, sabe? Eu sempre pensei, quando eu faço os provadores no espelho, eu falo assim, nossa, é diferente, né? Porque a gente quer sempre o bem do nosso cliente. Então, não só no nosso atendimento, a gente sempre fala, né? A gente recebe bastante empresários, empresárias, e a gente sempre fala, a gente tem que pensar alto e a gente tem que se vestir à altura daquilo que a gente quer alcançar, né? Então, o visual da loja já demonstra isso, e no nosso atendimento a gente pode qualificar também, porque o cliente, ele chega, ele é bem atendido, ele toma um cafezinho, ele come um bolinho, né? Acho que é o conjunto das coisas. Tu falou uma coisa que eu achei interessante, até para a gente trazer para esse lado mais comercial. Assim como a gente se veste para um cliente, o negócio, o ambiente também se veste para ele, né? Eu acho que o visual é a primeira impressão, né? Uhum. Então a pessoa decide se ela quer comprar de ti ou não nos 30 primeiros segundos, né? Então, esse impacto, principalmente quando a pessoa chega pela primeira vez, ou porque ainda não conheceu a loja nova, ou porque é um cliente novo mesmo, esse impacto visual faz total diferença, né? Uhum. E aí a venda acaba sendo consequência. Fico feliz que tu está feliz com a loja nova. E como um espaço para atender homens e mulheres, a gente fez uma setorização bem interessante do espaço, porque a loja é comprida. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente colocou o público masculino para frente. Tanto é que lá se divide em 2 provadores. O caixa, bem aqui no meio, entre os 2 espaços, e aqui o espaço do feminino. Qual é a estratégia legal aqui? Que diante do espaço feminino, a gente fez essa área bem ampla, com espacinho de estar, com espelhão, porque a gente tem essa mania, né? Prova lá dentro e sai para desfilar aqui fora e se enxergar melhor ou mostrar para a pessoa que está esperando. Então a gente criou toda essa área aqui. Criamos também aqui um espacinho de café para que o cliente fique mais à vontade, porque é uma loja diferenciada, né? O público que vem aqui vem com mais tempo para olhar, e o atendimento também acompanhou essa evolução, né? Acompanhou esse mesmo ritmo de um atendimento personalizado. Então é um espaço para ter tempo mesmo e captar essa essência do público. E aí, bem ao lado, a gente tem o caixa. Então, tá bem num ponto central para atender tanto quem está no provador de lá, quanto no provador de cá. O legal desse espaço também é que as meninas fazem bastante conteúdo. Então, fica bem dinâmico aqui para utilizar essa área, né, para gravação de vídeo e dar uma amplitude no espaço, porque tem bastante peça exposta, então a gente consegue ter esse espaço de arejado, digamos assim, né? Um espaço de respiro. Falando um pouquinho então mais especificamente sobre o provador, porque a gente trouxe aqui algumas estratégias que são necessárias para que quando a cliente vem aqui e prove, ela goste e queira levar. Então tudo aqui é intencional. E além disso, para complementar, né, como a gente sempre vai para o provador com muitas peças e a gente precisa de espaço para estar separando, a gente tem aqui uma pecinha, um cabideiro, que ela consegue posicionar os looks frontais. Então assim, a gente tem esse entendimento, né, do que a gente está provando. Um tapetinho para se sentir mais à vontade, tirar o calçado, já que aqui a gente não mexeu no piso, né, permaneceu no porcelanato. Então, para a gente trazer esse conforto. E além disso também um puffzinho, que é um mobiliário solto, né, então a gente tem essa flexibilidade de estar acomodando ele também em outros pontos, mas também serve como um ponto de apoio ou até para sentar, provar alguma coisa, enfim. Então a gente tem toda essa parte do provador pensado justamente para cliente que vai estar utilizando ele. E além disso, uma coisa que daí a nossa cliente, a proprietária aqui da loja, solicitou, que era algo que ela sentia na loja antiga, era com relação ao formato desse provador. Antigamente parecia muito uma cabine, porque era muito fechadinho assim entre paredes. E ela queria que fosse algo mais leve, mais fluido, que a gente tivesse uma circulação melhor. Então por isso que a parede fixa que divide um provador do outro é só essa pequena estrutura aqui em MDF, que ela tem uma profundidade pequena, mas o fechamento principal mesmo fica por conta das cortinas. Então assim, quando a gente abre, a gente consegue ter uma amplitude muito grande e liberando essa passagem, e além disso, né, esse formato
curvo, ele acaba quebrando um pouco a rigidez que a gente tem aqui no espaço, porque a gente trabalhou muito com linhas bem retas. Então, para trazer essa leveza maior para os provadores, a gente acabou optando por criar essa estrutura nesse formato para, enfim, trazer esse ar mais leve mesmo para o espaço. Aqui a gente está no espaço masculino, mas é uma estratégia que se replica também na área feminina, que além das prateleiras para a gente expor as peças dobradas, a gente tem araras em diferentes formatos e alturas para a gente trazer essa flexibilidade, né, de estar trocando as peças, as coleções e não ficar limitado aos tamanhos padrões. Além disso, a gente também tem alguns pontos de vista frontal, né, como a gente já comentou, para que o look seja visto de frente. Porque o que a gente faz quando a roupa está no cabide? A gente tira e olha de frente. Então, para a gente facilitar e expor os principais looks que a gente quer chamar mais atenção, a gente tem esses pontos mais frontais para que a pessoa já tenha esse entendimento completo. Além disso, algo que a gente trabalhou também para facilitar no atendimento, que está até bagunçadinho aqui, porque acabou de acontecer um atendimento aqui na loja, foi essa mesa. É uma mesa que não tem decoração, ela fica realmente limpa no dia a dia, mas que é um apoio para o atendimento. Então, assim, a cliente pega a peça, olha, abre, escolhe, separa o que ela quer ficar, o que não quer. Então, isso aqui também serve como um apoio, além de dar uma graça para o ambiente, né, ela serve como um apoio. E esse formato redondo, né, para a gente ter essa circulação melhor e não criar quinas vivas aqui nesse espaço, onde tem bastante gente circulando. E uma parte fundamental em toda loja é a parte do caixa. Mas também não pode ser algo que seja interferência na loja, né? Algo que grite muito. Então a gente pensou num caixa bem suave aqui. Ele tem uma cor bem neutra, não chama atenção, é suave, né, em relação ao resto. Para quê? Para deixar mais atenção para as peças mesmo. E aqui a gente utilizou uma estratégia de venda que é bem legal. A gente posicionou o caixa em duas alturas. Nessa altura aqui embaixo, alguns produtos para serem vendidos para pegar o cliente naquele momento onde ele está indo pagar. Então aqui a gente consegue posicionar algo que de repente o cliente não levaria, mas que se ficar aqui no visual para ele, ele vai conseguir levar. E outra coisa que a gente utilizou nessa parte aqui foi a divisória entre os ambientes. Porque se a gente só deixasse um caixa solto aqui no meio do ambiente, ia virar só mais um elemento. E aí a gente também queria evidenciar o pé direito duplo que tem essa sala. Então, ao invés de rebaixar o teto, a gente evidenciou esse pé direito, levando essa estrutura, né, de divisória até lá em cima, e a gente fez o quê? A gente rebaixou um pouco da iluminação, trazendo esse equilíbrio. E se vocês notarem também, a gente tem uma textura de cimento queimado. Lembra que a gente tem ela na fachada? Ela segue, então, da parte externa para a parte interna, fazendo essa continuidade, que é isso, de induzir o cliente a entrar na loja já pelo visual. A gente está muito feliz de ter vindo aqui mostrar para vocês, ainda mais porque já faz um tempinho que inaugurou a loja e a gente conseguiu um feedback bem legal da cliente. Porque essa é uma preocupação, né? A gente entender como é que está sendo a vida nesse novo espaço. E a estratégia do ponto de venda, de valorizar o ponto de venda, ele também é a estratégia da marca, né? O local onde você vai atender o seu cliente diz tudo também sobre a marca. Então o feedback da Fran deu bastante confirmação para isso, né? De como é a importância do ponto de venda para que a gente consiga qualificar também o seu público. A gente está muito feliz de estar compartilhando esse projeto com vocês, esperamos que vocês também tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte, comenta e acompanha a gente nas nossas redes sociais também para os próximos que vão vir por aí.